Este é o quinto vídeo da nossa super revisão para o concurso do CAL Amapá. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, tem uma playlist aqui no canal com todos eles, corre lá e assiste, tá? E hoje nós vamos ver mais 3 legislações. Vamos ver a Lei 11.888, a Lei 6766 e a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Então, vamos para o vídeo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós veremos mais 3 legislações. Nós começaremos pela Lei 11.888, que fala da assistência técnica gratuita de arquitetura e urbanismo para as famílias de baixa renda. Depois nós continuaremos a falar da Lei 6766, que disciplina o parcelamento do solo urbano. E por último, mas nem de longe menos importante, a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Então, como vocês puderam ver, nós temos muita coisa para ver hoje, então vamos começar. A Lei 11.888 assegura para as famílias de baixa renda assistência técnica gratuita tanto para o projeto quanto para a construção de habitações de interesse social. E essa é uma daquelas leis que só tem 2 páginas, então como vocês já sabem, não dá para perder nenhuma questão de prova sobre ela, Então vamos ver o que diz o artigo 1º. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal. O que eu quero que você se atente aqui é para esse direito social. Várias questões de prova gostam de colocar como se fosse um direito de propriedade e não como direito social de moradia, tá? Então fique atento, é direito social de moradia, não direito social à propriedade, tá ok? E agora nós vamos ver o artigo 2º da lei. Eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo e preste muita atenção nesse artigo 2º, porque ele é, sem sombra de dúvidas, o mais importante da sua prova, tá ok? Então vamos ver o que ele diz, ó. As famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. O que é importante aqui? Primeiro, são 3 salários mínimos. Então, as famílias de baixa renda com até 3 salários mínimos têm o direito, então, ao projeto e à construção de assistência técnica gratuita, tá? Outra coisa importante, é tanto de zona urbana como de zona rural, não tem essa só de ser zona urbana não, tá? Qualquer questão de prova que falar apenas zona urbana ou apenas zona rural está errada. Outra coisa que as bancas adoram falar é que a assistência técnica gratuita, da Lei 11.888, se aplica somente aos arquitetos e urbanistas. Está errado, olha o que diz o parágrafo 1º lá do artigo 2º ainda, ó. O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. Ou seja, os engenheiros também estão inclusos nessa Lei 11.888, não são só os arquitetos, tá ok? Vamos ver agora o artigo 3º, ó. A garantia do direito previsto no artigo 2º desta lei deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. Veja a ordem dessa questão, ó. É da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tá? Não é o contrário, porque tem questão de prova que fala dos municípios, estados e União. Não. Começa da União, que é a que tem mais dinheiro, vai para os estados e por último os municípios, tá? Fique esperto. E uma última informação importante sobre essa lei, ó. Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas, sob regime de mutirão, em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Bom, pessoal, sobre a Lei 11.888 é isso que a gente tem para ver, tá? É uma lei de só 2 páginas, não tem muita coisa para a gente tirar daqui. Então vamos resolver algumas questões de prova para ver como que isso realmente cai, Conforme a Lei 11.888, assinale a alternativa correta, ó.
A garantia do direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, oferecida apenas de forma direta às famílias descritas na lei. Não é só de forma direta não, esse é o erro da questão. Ela estava indo bem, mas no finalzinho ela deixou a assertiva errada, né? B. Os serviços de assistência técnica, objeto de convênio ou termo de parceria com União, Estado, Distrito Federal ou município, poderão ser prestados somente por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como servidores públicos. Não são só os profissionais que atuam como servidores públicos. Também nós temos os profissionais autônomos e uma série de outros profissionais. Não são só os servidores públicos, tá? Letra C. Os serviços de assistência técnica previstos por essa lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social ou por recursos públicos orçamentários, não permitindo a participação de recursos privados. Mentira, permite sim a participação de recursos privados. Então, nosso gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos ver. As famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. Realmente é o que diz o artigo 2º da lei, né? Então, o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. A respeito da assistência técnica, é correto afirmar: ficam dispensados de apresentação de anotação ou registro de responsabilidade técnica os integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos. Não, ninguém é dispensado de fazer RRT ou, no caso dos engenheiros, ART, né? Errado. B. Os serviços de assistência técnica devem priorizar apenas as iniciativas em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Quando você vir em qualquer questão de prova esse apenas, já fique muito esperto, tá? Fique muito atento que provavelmente tem alguma pegadinha aí. E aqui não deixaria de ser, né? Tá errada também. O apenas deixa a questão errada, né? C. O nível mínimo de rendimento para direito à assistência técnica é maior para as famílias residentes em zonas urbanas do que para as famílias residentes em zonas rurais. Não tem nada a ver, é a mesma coisa, né? 3 salários mínimos, tanto para a zona urbana quanto para quem mora em zona rural. Nada a ver. D. Convênios que venham a ser firmados para prestação de serviços de assistência técnica devem prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento. Exatamente, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver a letra E, então. Ó. A Lei de Assistência Técnica é entendida como parte integrante dos direitos sociais à segurança e ao bem-estar previsto na Constituição Federal. Não, como parte integrante do direito social à moradia. Então, também está errado, o nosso gabarito é a letra D. Vamos ver, então, uma última questão sobre a Lei 11.888. Ó. No que concerne à habitação de interesse social, erguida em áreas urbanas e rurais, a Lei 11.888 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e para a construção, conferindo esse direito às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, né? Então a nossa alternativa correta é a letra B. E agora nós vamos falar da Lei 6766, que disciplina o parcelamento do solo urbano. E eu nem preciso te falar que essa é, sem sombra de dúvidas, uma das legislações mais importantes para o seu concurso, né? Não só para o seu concurso do CAU Amapá, mas como para qualquer outro concurso que você for fazer na área de arquitetura. E a primeira coisa que nós temos que saber é que a Lei 6766 traz apenas 2 tipos de parcelamento do solo, né? Que é o loteamento e o desmembramento. Então, qualquer questão de prova que você vir, que estiver falando de desdobro, que estiver falando de remembramento, ela estará errada, porque a Lei 6766, mais uma vez, só fala de loteamento e desmembramento. Mas então tá, então nós já sabemos que a Lei 6766 só fala do loteamento e do desmembramento. Então vamos conhecer o que é o loteamento e o desmembramento. E o mais importante, qual que é a diferença entre eles. Vamos ver o que diz então o parágrafo 1º e 2º da lei. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação
com o aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, resumindo, é o seguinte: loteamento com abertura de novas vias, desmembramento com aproveitamento das vias existentes. Essa é a grande diferença. Você não pode deixar de saber isso para sua prova, porque se bobear, esse é o assunto mais cobrado em provas quando se fala de 67 e 66. Próxima informação importante, lá do artigo 3º do parágrafo único, ó. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagatiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Preste atenção nesse antes de tomadas as providências, tá? Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, mais uma vez, sem que sejam previamente saneados. 3. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. E a última, em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Eu preciso chamar a sua atenção para esse quarto item aqui que fala das condições geológicas. Ele é o único dos 5 que não tem nenhuma exceção, não tem salvo, porque tem várias questões de provas que tentam fazer pegadinha da seguinte forma, ó. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, sem que sejam previamente saneados, ou pior, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Isso na hora da sua prova você vai pensar assim, bom, se as autoridades competentes permitirem, pode ser que funcione, né? Não, não funciona, não existe essa possibilidade. Quando se fala em condições geológicas, é ponto final, não tem exceção, tá ok? Continuando, nós vamos falar agora do requisito para os loteamentos, né? E o que eu preciso chamar a sua atenção é que os loteamentos deverão ter área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. Isso cai demais em prova, mas em todo caso que eles terão essas dimensões? Não. Se estivermos falando de conjunto habitacional de interesse social, essas dimensões poderão ser reduzidas, preste muita atenção. Então, antes de sair marcando lá 125 metros quadrados, 5 metros de frente, veja se a questão não está falando de uma área habitacional de interesse social. Se ela estiver falando, daí as dimensões podem ser menores, tá ok? Outra informação importante, ó. Ao longo das faixas de domínio de rodovias, das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, deve-se respeitar uma faixa de área não edificável de 15 metros de cada lado. Essa é a regra geral. Por que eu estou falando que é a regra geral? Porque tem exceção. E qual que é a exceção? A exceção é para a rodovia. No caso da rodovia, se nós tivermos uma lei municipal falando que pode ser uma dimensão menor do que esses 15 metros, então poderá, desde que essa dimensão não seja inferior a 5 metros de cada lado, tá ok? Então preste atenção, é só para a rodovia, até para os outros tipos, para as ferrovias, para as águas correntes, não tem essa exceção. 15 metros é o mínimo e ponto, acabou, tá ok? Vamos falar agora da aprovação de loteamento e desmembramento. O que eu preciso que você saiba é o seguinte: em qualquer situação, quem vai fazer a aprovação, e repare bem no que eu falei, aprovação, será a prefeitura municipal, ou seja, o município. O que acontece é o seguinte: na maioria das vezes a prefeitura municipal não só faz a aprovação, como ela também estabelece as diretrizes para essa aprovação. Ela vai falar as regrinhas lá do que o profissional, o que a pessoa tem que seguir para conseguir dar entrada lá no projeto e para aprovar o projeto. Mas em alguns casos, em algumas situações bem específicas que nós veremos aqui, quem vai estabelecer essas diretrizes para que o município então possa aprovar, né, a prefeitura municipal possa aprovar o projeto, será o Estado. E quais situações são essas? Quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal, quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas definidas em lei estadual ou federal. E por último, quando o loteamento abranger a área superior a 1 milhão de metros quadrados. Esse é o mais importante, tá? Quando o loteamento ou desmembramento ele estiver contido numa área de mais de 1 milhão de metros quadrados,
Então, o Estado é que vai ter que disciplinar então, as diretrizes para que então a Prefeitura Municipal possa fazer a aprovação desse projeto. Repare que é 1 milhão de metros quadrados, não são 1.000 metros quadrados, tá ok? Próximo artigo que dispensa apresentações, artigo 17, ó. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, e olha a exceção que é a que mais cai, ó, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo neste caso observadas as exigências do artigo 23. Quer mais um artigo que é muito cobrado? É o próximo, viu? Artigo 18, ó. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias. Grave esse prazo, pelo amor de Deus. Sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Daí nós teremos os vários documentos, mas o mais importante é você gravar esse prazo de 180 dias que o loteador tem para fazer o registro imobiliário, né, daquele loteamento ou desmembramento. Outra informação muito importante, artigo 21, ó. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. E daí continua, mas o que eu quero que você entenda, olha. Quando você tiver um loteamento ou um desmembramento que se situa em várias circunscrições imobiliárias, você vai pegar aquela que for a maior área, né, que estiver localizada na área da maior circunscrição imobiliária e vai requerer o registro. Aprovado o registro, vai para a segunda maior área, para a terceira maior, até que todo o loteamento tenha sido registrado, tá ok? Isso é muito importante para a sua prova. E falando em coisa importante para a sua prova, olha o artigo 23 aqui, ó. O registro do loteamento só poderá ser cancelado em 3 situações. Quais são elas? Por decisão judicial, a requerimento do loteador com anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato, e a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura ou do DF, né, quando for o caso, e do Estado. Então preste muita atenção que nós temos 3 hipóteses em que o registro do loteamento pode ser cancelado. E não apenas uma, as bancas adoram falar que a única hipótese de cancelamento do registro é quando for através de decisão judicial. Não, não é só através de decisão judicial, tá ok? E a última informação que eu gostaria de trazer para vocês é lá do artigo 25, ó. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros. Esse artigo 25 não tem como, você tem que decorar isso aqui, porque normalmente quando é cobrado a pura literalidade da lei, então não tem como fugir. Bom pessoal, esses são os pontos que eu considero essenciais sobre a Lei 6766 para a sua reta final aí de preparação para o concurso do CAU Amapá. Mas se você sente que ainda tem muita dificuldade com essa legislação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre a Lei 6766, tá? Então tem resumo, tem resolvendo questões, tem também as 10 questões mais cobradas, então vale a pena conferir se você tem muita dificuldade com essa legislação. E falando em questões, vamos resolver algumas questões de prova para ver como que é cobrado, tá ok? O loteador, após a aprovação do loteamento pela municipalidade, poderá alterar as áreas destinadas a aos espaços livres de uso comum, desde que o faça antes do registro do loteamento. Não. As vias públicas, caso tenha ocorrido a caducidade da licença. Exatamente esse é o nosso gabarito, né? Lembra que eu falei lá da caducidade da licença? Então. C. A edifícios públicos, desde que obtenha prévia autorização da municipalidade. Não. As praças, desde que obtenha a aprovação de todos os adquirentes dos lotes já vendidos. Não também. E aos equipamentos urbanos, desde que mantenha o percentual mínimo de tais áreas previsto no plano diretor. Não, nada a ver. Então, nossos gabaritos são as vias públicas, caso tenha ocorrido a caducidade da licença, letra B. Próxima questão, ó. A Prefeitura recebeu 3 requerimentos de aprovação de projetos de loteamentos. Então, vamos lá. Loteamento A. Localizado num terreno alagadiço e sujeitos a inundações, onde foram realizadas obras que asseguram o escoamento das águas. Então, pode lotear, né? B. Terreno com declividade de 25%, também pode lotear, porque é acima de 30% que não pode, né?
E a C, localizado em terreno saneado, que era utilizado para aterramento de material nocivo à saúde. Quanto aos pedidos, é correto afirmar que, então a C também está correta, né? Porque já foi saneado, né? Então o nosso gabarito é a letra D, né? Todos podem ser deferidos. E uma última questão de 67 e 66, ó. Determinado empreendedor postula autorização do município para implantar loteamento em um terreno urbano com as seguintes condições. Declividade de 25%, tá dentro, né? Sujeito a inundações, mas assegurado o escoamento das águas, ok. Área dos lotes de 125 metros quadrados e frente de 5 também, tá ok. Situado ao longo de rio, com reserva de área não edificável de 15 metros de um lado e de 20 do outro. Tá tudo ok, né? Considerando que as demais exigências legais forem atendidas, é correto afirmar nos termos da lei que o loteamento pleiteado é: letra A, regular, pois atende todos os requisitos da lei. Exatamente, esse é o nosso gabarito, né? Nem vou ler as outras, porque ele atendeu tudo, né? Declividade de 25%, está dentro. Sujeito a inundações mais, foi assegurado o escoamento das águas, então também está dentro. Área mínima de 125 metros e 5 metros de frente, está ok. Situado ao longo de rio, mas com uma reserva de 15 metros de um lado e 20 do outro, quando a lei exige 15 de cada lado no mínimo, então está tudo ok. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, está sendo útil para você, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo e entregando conteúdo para cada vez mais pessoas e concurseiros do Brasil afora. Então, deixe seu like aqui. E como eu disse lá no começo do vídeo, por último, mas nem de longe menos importante, vamos falar agora da Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Essa legislação é cobrada na maioria dos concursos de arquitetura, mais de 90% vai estar lá o Estatuto das Cidades. Então ela sempre foi muito importante, mas neste ano em especial ela é muito mais importante, principalmente se você for fazer alguma prova que tem uma questão discursiva. Por que eu estou dizendo isso? Esse ano o Estatuto das Cidades completa 20 anos, porque ele é do ano de 2001. Então a chance de termos alguma questão discursiva, algum estudo de caso, falando do aniversário do Estatuto das Cidades, né, essa lei super importante aí, que disciplina como a cidade deve se organizar e se orientar, é muito grande. Então, fique atento ao Estatuto das Cidades, porque se você tiver alguma questão discursiva na sua prova, pode ter certeza que esse é um tema forte candidato para cair. Então vamos lá, o Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes gerais da política urbana. E a primeira coisa importante que nós precisamos saber é lá no artigo 3º, que são as competências da União. Nós temos várias competências, mas eu preciso chamar a sua atenção para uma delas, que é essa daqui, ó. Compete à União, entre as outras atribuições de interesse da política urbana, legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico é uma competência da União, e isso vira e mexe, cai em prova, então fique muito esperto. Vamos falar agora dos instrumentos da política urbana, que sem sombra de dúvida são responsáveis pela maioria das questões de prova sobre a Lei 10.257. Nós temos vários instrumentos, eu vou passar para aqui por vocês com alguns deles, tá? Que são os principais. Vamos começar então pelo parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Olha o que o artigo 5º nos fala, ó. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Esse instrumento é um dos menos cobrados, tá? Mesmo assim, cai bastante em prova. O que nós vamos ver agora cai muito mais, ó. Do IPTU progressivo no tempo. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º, o município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Então é o seguinte, o IPTU progressivo no tempo é um instrumento da política urbana que o município tem a seu favor para conseguir fazer com o proprietário daquele terreno que está parado, que ele não está subutilizado, né, não fez nada com ele, que o proprietário faça alguma coisa. Então,
o IPTU progressivo no tempo ele pode ser cobrado até o prazo máximo de 5 anos consecutivos, tá? E a alíquota, isso é muito importante porque cai muito em prova, é de no máximo 15%. O município ele pode ir majorando a alíquota, né, do IPTU até chegar no valor de 15%, mais que isso ele não pode, tá ok? Vamos falar agora do instrumento da política urbana que cai muito em prova, um dos mais cobrados, ó. A uso capião especial de imóvel urbano, lá no artigo 9º, tá? Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso daqui é muito importante. 250 metros quadrados, sem oposição, por favor, grife essa palavra aí, sem oposição, que é extremamente importante, e por 5 anos ininterruptos. Não adianta a pessoa ter morado naquele terreno, naquela propriedade, por 2 anos e depois foi embora. Não, tem que ser 5 anos ininterruptamente. E para mais uma informação importante, ó, ele não pode ser proprietário de outro imóvel, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E adiante nós vamos ver o que para mim são os 2 instrumentos que mais caem em prova, tá? Talvez sejam os 2 temas que mais são cobrados em prova quando fala-se de Estatuto das Cidades. O primeiro deles é lá do artigo 25, que é o direito de preempção, ó. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Então aqui a palavra-chave é preferência. Por favor, falou em direito de preempção, está falando de preferência. Então funciona da seguinte forma: se o particular tem um imóvel localizado numa área onde tem o direito de preempção, o município terá preferência quando aquele proprietário resolver vender aquele imóvel. Agora vamos falar de um outro instrumento que está lá juntinho com o direito de preempção, tá? Que é a outorga onerosa do direito de construir. Olha o que o artigo 28 nos fala. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. E aqui você precisa se atentar para as palavras coeficiente de aproveitamento básico, não é mínimo, tá? É coeficiente de aproveitamento básico. E contrapartida. Falou em contrapartida, nós estamos falando de uma outorga onerosa do direito de construir. E eu quero trazer aqui para vocês um último instrumento da política urbana, que é tão importante, mas tão importante que a Lei 10.257 dedicou um capítulo inteiro só para ele, que é o nosso famoso plano diretor. Então vamos começar com a definição do que é o plano diretor, lá no artigo 40, ó. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E o mais importante vem agora, ó. Vamos conhecer quais são as situações em que o plano diretor é obrigatório. Lá do artigo 41. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º, né, da Constituição, integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, e incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto. Pessoal, o Estatuto das Cidades com certeza tem muito mais informações preciosas para sua prova. Eu trouxe as principais que eu julgo que são mais frequentemente cobradas, tá? Mas se você quiser se aprofundar, eu também vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre a Lei 10.257 aqui no canal, tá ok? Vamos ver agora algumas questões de prova para descobrir como que isso é cobrado. Pelas definições estabelecidas no Estatuto das Cidades, o limite da área construída que o proprietário de um terreno poderá edificar, independentemente de pagamento de outorga do direito de construir, corresponde ao coeficiente de aproveitamento básico. Então, até o coeficiente de aproveitamento básico, ele não precisa pagar nenhuma outorga, né, onerosa. Então, o nosso gabarito é a letra B, né? Coeficiente de aproveitamento básico. Próxima questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente o enunciado. Ó. Em municípios acima de habitantes, em todos os demais obrigados na forma da lei, a elaboração do plano diretor deverá ser elaborado o plano de mobilidade urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores. Então vamos completar, né?
Em municípios acima de 20 mil habitantes, e em todos os demais obrigados, na forma da lei, a elaboração do plano diretor deverá ser elaborado também o plano de mobilidade urbana. Então, é acima de 20 mil habitantes, gabarito, mais uma vez, é a letra B. Próxima. Com relação à outorga onerosa do direito de construir, o Estatuto da Cidade dispõe que, letra A, o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente básico, mediante contrapartida do beneficiário e devidamente autorizado por decreto do Poder Executivo. Não tem nada de decreto do Poder Executivo. B. Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Exatamente, esse é o nosso gabarito, mas vamos ver o erro das demais. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana, vedado o coeficiente diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Não é vedado, então está errado. D. A lei definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre o projeto da obra e a área edificável do terreno. Não, como nós vimos lá na letra B, o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Então, nada a ver com o projeto da obra. E a letra E, a outorga onerosa não poderá permitir a alteração do uso do solo da área edificável. Poderá sim, poderá construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, desde que pague essa contrapartida, né, que seria a outorga onerosa do direito de construir. Então, o nosso gabarito é a letra B. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuaremos a nossa super revisão para o concurso do CAU Amapá. Espero vocês aqui amanhã e até o próximo vídeo.